Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Sou Aldo Barbosa, aluno da Engenharia Elétrica do IFSC, né, que é o Instituto Federal de Santa Catarina. E hoje eu e minha equipe estaremos gravando videoaula sobre ciências dos materiais. Pedimos paciência, né, e compreensão. Essa, na realidade, é a minha primeira videoaula, né? né? Eu não tenho uma habilidade muito com vídeo, mas eu me esforçarei ao máximo para trazer o máximo de informação e o que foi julgado necessário sobre a parte de ciência dos materiais. O meu tema a qual falarei será seleção de materiais, a importância da seleção de materiais, o que são os materiais, os processos e nessa linha, de forma bem não tão aprofundada, mas de uma forma que ajude como guia o direcionamento para o entendimento de seleção dos materiais, que é importantíssimo para o aluno de ciências dos materiais entender. Pessoal, em relação à literatura, né, a biografia que eu estou utilizando para usar como referência essa videoaula, são 2 livros e a apostila do professor. Se tiver interessado, o livro é o Callister, Ciência e Engenharia dos Materiais. Você pode pesquisar no Google, é bem fácil de achar, um dos principais. Tem o Smith, né? O Smith, né? Fundamentos de Engenharia Elétrica e Ciência dos Materiais. E o material do professor, né? Os slides do professor Cássio Suski, que é bem interessante, já tem um fluxo de temas para serem abordados. Se tiver alguma sugestão, algum comentário a incluir, por favor, podem, sintam-se à vontade, tá bom? Vou inicializar pela materiais em engenharia, né? Sobre um pouquinho, bem breve assim, da história, né? A humanidade, os materiais em engenharia evoluíram com o decorrer do tempo, né? E ainda continuam a fazer. Nós vemos, né, que muitas coisas avançam, né? O mundo que a gente vive está sempre evoluindo e os materiais acabam tendo que evoluir também, né? Até para dar suporte para essa evolução do mundo, né? O avanço, o aperfeiçoamento dos materiais, a forma de trabalhar, vão melhorando os processos, tudo isso para chegar sempre em determinados objetivos quanto à utilização, à necessidade, né, dos materiais, né? Então, a ciência dos materiais, a engenharia dos materiais, supre, o, procura suprir né, o estudo, tudo isso em relação à necessidade tanto industrial, né, que normalmente é mais refinada, tal, de alta complexidade, até os domésticos, que normalmente são mais simplificados, que são normalmente mais em massa, né? Mais ou menos por aí. Beleza. Antes de mais nada, antes de entrarmos na ciência dos materiais, seleção dos materiais em si, mas afinal, o que seriam materiais? Vamos contextualizar o que seria materiais, ciências dos materiais, engenharia dos materiais. Vários autores, né, várias literaturas abordam normalmente isso e às vezes convergem a essa visão, né, de separação de ciências dos materiais, engenharia dos materiais, ou a ciência dos materiais tratada como as duas coisas, né? O que seria materiais, né? Segundo o dicionário, pode ser definido como substância das quais qualquer coisa é feita, né? Isso aqui, esse lápis aqui é um material. Pega aqui, essa tesoura aqui é um material. Esse papel aqui, essa apostila aqui está servindo de referência, né? Para poder estar passando isso para vocês, também é um material.
né? Tudo acaba sendo material, se for olhar dessa forma, né? Tudo realmente é material, né? As coisas, uma coisa é um material, né? Uma coisa forma outra coisa, então material gerando material, matéria-prima gerando o material. Mas, enfim, o que seria a ciência dos materiais, né? Ciência, se a gente for olhar pela definição, conceito, ciência propriamente tá ligado ao saber, né? Saber sobre os materiais é basicamente resumindo o que seria assim, a essência de ciências dos materiais, né? E engenharia dos materiais, né? Engenharia, né? Nós como estudantes de engenharia, né? Sabemos que engenharia é o estudo e aplicação, né? Aplicação é fazer problema, solução, aplicar, funcionar. Então, nós temos a ciência da engenharia, ou a ciência dos materiais, desculpe, perdão, a engenharia dos materiais que se fundem e acabam gerando todo esse estudo de materiais, né? Por isso, muitos autores abordam como ciência e engenharia dos materiais. Às vezes acaba se confundindo como uma coisa só, né? Então, o porquê de tudo isso, né? Vamos analisar. Agora vou ler para vocês a definição do livro, né, do livro do Smith, que ele diz o que seria ciências materiais e a engenharia dos materiais, né? A ciência dos materiais tem caráter interdisciplinar relativo ao estudo das propriedades dos materiais em relação entre a estrutura e as escalas atômicas ou moleculares com suas características macroscópicas, incorporando elementos da física e da química como as formas de caracterização do processo. E olhando as duas, a questão do objetivo, né? Ciências dos materiais, engenharia dos materiais. A ciência dos materiais tem como objetivo principal a obtenção de conhecimento básico sobre a estrutura interna, as propriedades e o processamento de materiais, né? O processo. A engenharia dos materiais volta-se principalmente para a utilização de conhecimentos básicos, né? Linkando lá com a ciência dos materiais e aplicação acerca dos materiais, de tal forma que possam ser transformados em produtos necessários ou desejados pela sociedade, ou pela indústria, ou por alguma coisa. Então, vemos a ciência dos materiais, ela busca o conhecimento básico, né? Seria as químicas, físicas, tudo isso, né? E as próprias engenharias. É o conhecimento básico, tem um conhecimento básico e eu tenho engenharia que volta para a utilização desses conhecimentos. Utiliza esses conhecimentos. Acaba até se confundindo, porque a ciência busca sabedoria, a engenharia busca aplicação. Então é sabedoria com aplicação. Seria, no meu entendimento, uma boa explicação, né? O entendimento breve. E quais seriam esses conhecimentos básicos, né, necessários para a ciência e engenharia dos materiais? Né? Nós sabemos que o material é uma substância, né, normalmente vão estar lidando com materiais sólidos, né, que é o principal objetivo da ciência dos materiais. Normalmente são materiais sólidos. É o principal foco, né? O principal foco é materiais sólidos. E quais são as propriedades que normalmente, as propriedades básicas, né, ou principais, né? Não entenda básico não se, como sem importância, básico como os fundamentais, os essenciais. Normalmente são as propriedades mecânicas, né, como resistência, dureza, elasticidade, tenacidade do material, todos esses aspectos, essas características do material, né? Os elétricos, como condutividade elétrica, resistividade elétrica e etc. Né? A térmica, né? A temperatura, né? Se o material suporta o calor, não só quente, mas como frio também, né? Porque o ambiente ali pode influenciar, né? Você pode ter um material que vai ser submetido a um forno,
ou então o material que vai ser submetido a um freezer, né? Magnéticas também, ópticas e de deteriorização. Essas são propriedades fundamentais que são intrínsecos aos materiais que normalmente são medidos, testados e experimentados, né, para atender à necessidade. E por que é interessante saber sobre materiais? Porque sempre busca materiais, né? Os materiais, do ponto de vista de projeto, né? O que seria projeto, né? Projeto é algo futuro, né? Você tem algo nesse ponto e quer que ele esteja nesse ponto atendendo tais necessidades. Então, um projeto de materiais, né, surge da principal, né, da necessidade. Eu preciso de algo para fazer algo. Por exemplo, eu preciso de um vidro que eu vou botar, sei lá, uma lasanha, botar no forno, e essa forma de vidro vai ter que suportar altas temperaturas lá, pelo menos uns 200, 300 graus Celsius, né? Ou então uma vela de carro, né, que vai dar a partida lá no motor, ele vai ter que, vai ficar, né? Vai ter que suportar as propriedades térmicas, né? Vai ter que suportar tal temperatura de combustão lá do motor, etc. Então vemos, sai principalmente a necessidade. Aí você tem assim, eu quero para alguma coisa, ainda não escolhi nenhum material. Aí primeiro eu vou conceitualizar, será feito o conceito, né? Conceitualizar todos os materiais possíveis, né? Que pode atender essa necessidade. Pega lá todos, vidro, sei lá, ferro, aço, ou e etc. Aí eu estou tendo uma gama gigante de materiais possíveis, né? Depois eu vai fazendo, filtrando um pouco mais, né? Vai fazendo uma concepção, vai concebendo um conjunto de materiais mais propícios a atender essa necessidade. Então, alguns materiais serão descartados, outros serão priorizados, né? Para fazer atender a necessidade. Depois disso começa a parte de detalhamento, que é quando você já tem a seleção dos materiais mais próxima do que você precisa alcançar. Você deixa lá uma ou duas ou três opções, ou poucas opções, né? Já sabe que aqueles ali, por referência, atende, né? Porque toda a carga de conhecimento anterior, realizada de testes, experimentos e materiais, são considerados para chegar no estágio final, que é o produto em si, já desenvolvido, né? Já o produto, então, ele passa pela parte da necessidade do mercado, pela parte do conceito, aí eu tenho todos os materiais possíveis, aí é a concepção, aonde o conjunto de materiais é um pouco reduzido, com a gama menor, mais próxima do que se espera. Depois a parte de detalhe, né, o detalhamento, onde acredito que a engenharia atua mais, né, que você praticamente vai estar especificando o material, vai estar produzindo o material, vai estar buscando, né, chegar ao produto final, né, vai ter a parte de teste, tudo isso até ter um produto final. Pelo outro lado, né, desse estágios, nós tínhamos visto apenas a seleção, né? Vai filtrando os materiais. No início você acaba tendo todos os materiais possíveis, depois você tem uma gama de materiais possíveis, depois uma quantidade menor, depois o mínimo necessário e pronto. Agora, do ponto de vista de projeto entenda como algo futuro, né? Você tem a necessidade e você quer alcançar o produto, né? Então você tem esse caminho, necessidade ao produto. Então vão ser feitos vários procedimentos, né, de projeto como algo futuro, que é desde modelar, estudos de viabilidade econômica, né, a forma geométrica do produto, simulações, teste, análise de custos, né, porque tudo vai tentar, antes de chegar até o produto final, será feito várias
feita várias análises, né? Feita vários estudos de viabilidade, né, do produto, tanto quanto custo, quanto do aspecto técnico, né, de chegar e alcançar aquele produto. Então, é um procedimento, de certa forma, que segue para a melhor seleção um processo sistemático, né, para a melhor seleção de material e o melhor desenvolvimento de projeto como concepção, né, futuro do produto. Então você parte de uma necessidade para chegar ao produto final. Revisando um pouco, pessoal, voltando lá, nós temos o que? O material, que nossa essência, é a fonte de estudo e aplicação. O material é o produto inacabado, né? Que ele é a fonte. Nós temos a ciência dos materiais que estuda esses materiais, os vários tipos de materiais, tipo vidros, metais, né, cerâmicos, etc. Ele estuda, ele conhece as propriedades essenciais, fundamentais dos materiais. E temos a engenharia dos materiais, que é o desenvolvimento e aplicação para chegar ao produto final, ou a disseminação do conhecimento. Se você for pegar lá, ver um projeto, ele vai tocar em 5 pontos fundamentais, né? Você vai ter, até chegar a um produto final, vai ter um material, vai ter a funcionalidade, né, para que ele serve, a forma, que a forma pode influenciar. Um material, por exemplo, um metal liso vai ser diferente de um metal mais não liso, mais poroso. O processo que ele vai sofrer, né? Às vezes do aquecimento, resfriamento, né? As caldeiras lá. E um fundamental que às vezes é tratado até como o mais importante e muitas vezes que é a questão do custo. O custo, porque tudo tem custo, em todas essas etapas tem custo, né? Até para saber levantar funcionalidade, fazer da forma, processo, material, tudo tem custo. Até chegar ao produto final, passou por diversas etapas, né? Ou subetapas, né? Depende de como a gente categorizar ou subdividir isso. Então, é uma estrada até longa para chegar ao produto final. Coisas de quando é algo novo, de anos até décadas, né? Se a gente for olhar década de 70, 80, 90, como os materiais foram mudando, né? Hoje em dia nós temos praticamente um computador de mão, que é o celular, né? Que na década, até 20, 10 anos atrás, o computador era o notebook mais portátil, né? Depois o mais portátil era aquele PC, que é aquele tijolão que fica no meio com a cadeira, né, tal. E até aqueles gigantescos mainframes que eram tipo geladeiras, né? Década de 60, 50 e 70, o início do computador, né? Com de de, é, de transistores, né? E antigamente os de válvulas, né? Todo esse processo e caminho da industrial, né? De chegar ao produto final, a gente ter esses smartphones que são, né? Celulares, né? Que são uma maravilha, inclusive para gravar esse vídeo, né? De forma mais prática e simples, né? Eu sem nenhum recurso aqui, né? Sendo meu primeiro vídeo. Espero que tenham gostado, estejam gostando, né? Consegui estudar essas literaturas, né? O Carl Steele Smith e as apostilas do professor Cássio Susker e compilar essas informações para vocês, né? Beleza. Então vemos que o produto, né? Ele é formado por um material, ele tem uma funcionalidade, né? O produto existe para ter uma funcionalidade. É desenvolvido a forma para ele atender essas funcionalidades, essas necessidades, né? Porque no geral tudo é necessidade. E tem um processo de fabricação desse produto final para chegar para a gente, né? Sociedade, como pessoa individual, como pessoa física, indústria, no modo geral, né?
Então, função, forma, processo e o material que é formado o produto, tudo tem um custo, né? Nada é de graça na realidade, tudo custa, né? Às vezes tem muitos produtos que podem ser abordados ou interrompidos por questões de custo. De repente, no final, teria até uma utilidade, uma funcionalidade interessante, né? Mas por questão de custo, serem altamente custosos, serem abordados ou então até prorrogados para tempos que às vezes foram continuados e era mais viável economicamente, né? Então a questão do aspecto financeiro influenciando como sempre, né? O que é normal, né? Vamos falar agora de um pouco das família dos materiais sólidos, né? Vamos, normalmente a indústria desenvolve produtos, entenda os produtos como sólidos, né? Por exemplo, essa caneca aqui de café o sólido, né? Claro que ele produz um líquido, né? Mas a ciência dos materiais, no meu entender, né, o objetivo principal seriam materiais sólidos, né? Que acaba sendo o principal foco, não que não seja interessante os líquidos ou gasosos, porque tudo tem utilidade, né? Esse lápis, por exemplo, aqui, etc. Mas normalmente o pessoal gosta muito de abordar a questão do avião, né? Porque o avião ele tem uma complexidade muito grande e às vezes são desenvolvidos em partes, pedaços que são juntados e viram um todo, né? E ali é décadas de engenharia, conhecimentos materiais, testes materiais que são submetidos a temperaturas e altitudes, né? Aparelhos elétricos, né? E hoje em dia o avião voa praticamente sozinho, né? Ele consegue decolar e aterrissar sem o piloto interferir em nada. Isso aí é notório, tem vários vídeos até no YouTube que você pode acompanhar isso. Até questão de carros também autônomos, né? Que sem um piloto pegar no volante, o carro consegue dirigir sozinho, mas aí já é algo que vai mais para frente, mas eu acredito que segue um conceito parecido do avião, só que o avião não tem esses obstáculos, né, que, digamos assim, né, seriam a rua, as pessoas, interpretar tudo isso. No avião lá tem um céu aberto onde ele pode voar. No máximo é bater numa montanha, né, mas basta saber as coordenadas da montanha que ele contorna essa montanha, né. Então, até os mapas de aviação prevê tudo isso, né, aviação hoje em dia. Né? Agora, quais são as famílias principais de materiais de engenharia? Que a engenharia procura focar, né? Principalmente a engenharia mecânica, né? A engenharia elétrica e também a engenharia civil, né? Que são, vamos dizer, as engenharias mães, né? Como também outras áreas procuram, né? Mas as que normalmente desenvolvem são a engenharia, né? Então nós temos os materiais, normalmente os metais, né, que todo mundo conhece. Pega um aqui, né? Essa tesoura aqui que é de metal, dá para perceber, né, pelas propriedades de metal, brilho, essas coisas, né? Os cerâmicos, acredito que esse copo aqui é feito de uma cerâmica, né? Tá até quebradinho aqui, né? Os polímeros, né, que são aqueles materiais sintéticos, associa os polímeros à peça do Lego lá, aí não esquece, né? O quadradinho que junto no outro, ali seria um polímero. Tem também o elastômeros, que é uma variação dos polímeros, mas tem a propriedade elástica, né? Seria um polímero elástico, vamos dizer assim, mas também pode ser adotado como uma família de materiais, né? Os elastômeros. Temos os vidros também, né? Os vidros, muitas vezes utilizados em todo lugar, né? Eu falei também da forma de vidro para fazer a lasanha, né? E até hoje em dia você vê a grande utilização de vidros em prédios, né? Tem prédios que a fachada, né? Às vezes todo a fachada, todo o prédio, assim, a parte externa é de vidro, né? E são aqueles vidros
trabalhados, temperados justamente para aguentar ventos, né? Mudanças de temperatura, já que a parte externa que fica do vidro que fica exposta, né? E temos os materiais compósitos. Vamos entender como se fosse uma combinação, né? Um compósito são os materiais que são reforçados com fibras, né? Eu poderia pegar lá um metal, né, e formar dele um compósito, né? Então, você tem no compósito você vai ter um material essencial, né, que normalmente são esses, né, que são os polímeros, metais, cerâmicos, vidros, elastômeros, e forma o compósito, né, para é, mudar ou atender melhor algumas propriedades do material, né, sei lá, como às vezes dureza, resistência, é, condutibilidade elétrica, vários, né? Vários, né? Cada produto, cada material é desenvolvido para atender uma utilidade, ele tem uma aplicação, né? Necessidade básica, né? Tem a necessidade básica é atender uma aplicação. Tem tudo, tem que ter uma utilidade, senão não tem sentido criar um produto, né? A não ser que seja para, sei lá, para estudo. Mas normalmente o produto é criado para atender as necessidades industriais ou das pessoas, né, da sociedade em geral. Novamente falando sobre as famílias dos materiais, como os metais, né, aqui ó, tesoura, os polímeros aqui, a parte plástica e tal, né, os polímeros também podendo ter uma outra família, né, em elastômeros, né, que seria os polímeros com propriedades elásticas, né, de esticar, os cerâmicos, né, os produtos cerâmicos normalmente utilizados na parte de elétrica e várias outras coisas, né, vários produtos. Os vidros extensamente utilizados, né, todo mundo sabe, até para suportar altas e grandes temperaturas. E nesse meio, né, se a gente considerar esses materiais como matrizes, temos os compósitos, né, chamados compósitos. Por que compósitos? Porque ele é como se ele tivesse uma matriz dessa, um polímero, um metal ou uma cerâmica, e de certa forma ele é formado por fibras, né, para de certa forma mudar algumas propriedades, né, quanto à resistência, etc. Então, quando você ouvir falar assim de fibras de vidro, fibras de carbono, fibras de algum material desses, normalmente está se referindo a compósitos. E a chamada matriz, né, normalmente vai ser algum polímero, um metal, uma cerâmica, um elastômero ou um vidro, alguma dessas famílias ou subfamílias, né? Existe também na literatura abordado também alguns tipos de materiais chamados materiais inteligentes e também os materiais da nanotecnologia, né? Que não iremos abordar nem entrar a fundo, mas é bom saber que existem. O que seria um material inteligente? Por exemplo, material que mudasse de cor conforme a incidência de luz, é um exemplo. E da nanotecnologia, praticamente é o que está dizendo nano, é o 10 elevado a menos 9 metros. Chega a ser a parte muito pequena, né? Não é visível a olho nu. E já ultrapassou o micro, né? Mili, 10 a menos 9, micro 10 a menos 6 e nano 10 a menos 9 metros, nanômetros. Em termos de mercado, né, muitos produtos finais, né, o material que é o produto final, acabam substituindo os produtos existentes, muitas vezes pela questão de custo, facilidade de produção em escala, ou então pela necessidade, né? Por exemplo, hoje em dia já temos bicicletas com fibras de carbono que são
altamente leves, né? A bicicleta fica mais leve e tem a mesma resistência quando era um aço considerado o inferior, né? Ou mais pesado, né? Que dificultava a utilização, a aplicação do ciclista, né? Então, até em termos profissionais, quando tem competições de ciclismo, normalmente são aquelas bicicletas leves que o pessoal fala em poucos quilos, até em gramas, né? A bicicleta pesa bem pouco, né? E acaba atingindo velocidades maiores, facilita o transporte também do produto da bicicleta, né? E o material fundamental ali é a fibra de carbono, né? Claro que tem a parte dos pneus e tudo, mas a essência ali que acabou mudando as características da bicicleta, né, da bike, acabou sendo um material fibra de carbono. Ali é considerado, pode ser considerado o principal, né? Então, o mercado é uma concorrência muito grande por materiais novos, né, que acabam diminuindo a sua utilização, né? Às vezes por ser mais caro, ou ter maior ou menor demanda, o outro acaba ultrapassando, e conforme o tempo isso vai oscilando, né? Acaba que o mercado mesmo que se regulando quanto a isso, né? Necessidade da sociedade, das indústrias, das pessoas, né? Tudo acaba gerando uma complexidade que para selecionar o material, né? Ou disponibilizar ou utilizar em algum projeto para chegar em um produto final, sendo de extrema relevância, né? Imagine que você tem uma indústria que vai fabricar algum produto e seu produto tem que ser competitivo, então você vai ter que escolher bem o seu material, né? Questão de logística, custo, né? De mercado, né? Consumidores, se vai ser a própria indústria, se vai ser usuário doméstico ou aquele nicho de mercado. Então, é um procedimento assim bem sistemático, bem, né, com vários procedimentos, várias etapas, né? Claro que nem sempre todo mundo vai seguir exatamente a mesma coisa, mas na essência, né, desde a necessidade até chegar ao produto final, acaba tendo etapas similares para a seleção do material, né? Bem, pessoal, eu vou estar finalizando esse vídeo, né, sobre essa aula. Acabei procurando condensar e falar de uma forma do que eu considerei essencial, né, principal, não especificando minimamente os detalhes, né. Espero que vocês tenham gostado e irei deixar algumas questões para vocês responderem. Até de acordo, esse vídeo será suficiente para responder as questões. Entretanto, volto a lembrar que tem a literatura de dois livros que são interessantes, que é o Callister e o Smith, né? Ciência e Engenharia dos Materiais e Fundamentos em Engenharia Ciências dos Materiais. Basta procurar no Google, né? Botar livro Callister, então Ciências dos Materiais, e Smith, ou Smith, Smith Ciências dos Materiais, né? Quero agradecer a vocês todos que tiveram a paciência de assistir, né, esse meu vídeo, né, meu primeiro vídeo. Fico sujeito aí a sugestões e comentários. Os colegas assistam também a sequência de nossa equipe falando sobre a continuação sobre seleção de materiais, né, sobre a questão de aço e aço liga, né? Aço carbono de baixa liga e aço carbono de alta liga. E também respondo o questionário.